Oi, meu nome é Priscila. Eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho de uma experiência que eu vivi recentemente, né? E sobre como a oração transformou a minha vida nesse momento de dificuldade que eu passei. Bom, há mais ou menos um mês atrás eu adoeci, eu dei uma faxina na casa e depois eu comecei a passar mal no outro dia e achei que fosse o cansaço por causa do esforço que eu fiz. E eu fui piorando, fui sentindo muito cansaço, muita dor no corpo, enjoos, né? E eu não quis ir no médico porque pensei que fosse uma coisa à toa, mas aí como eu fui piorando, né? Eu busquei a ajuda médica e eu estive em 2 hospitais. Primeiramente eu fui no hospital particular aqui de Brasília e lá eu fiz alguns exames e eu já fui logo mandado para a área do Covid, né? Porque devido eu estava com falta de ar e alguns sintomas que eles achassem que pudesse ser Covid. Fiz exame do Covid, deu negativo e fiz várias tomografias. E numa dessas tomografias, né, detectou que eu estava com edema pulmonar. E aí depois disso eu fiz algumas medicações lá e foi medida a minha saturação e estava muito baixa. E a decisão da médica é que, como eu já não estava muito bem, eu deveria ficar na UTI. Como a gente não tinha um plano de saúde e as diárias lá eram R$60 mil, a gente não tinha condições de internar na UTI lá. Aí foi o primeiro momento, assim, foi um momento muito difícil e bonito até, porque eu vi ali, foi o primeiro momento que eu vi que a oração, a fé do meu marido, porque a gente não tinha liberação para sair desse hospital sem oxigênio, porque eu corria risco de vida se eu saísse de lá sem oxigênio e a gente não podia ser transferida, ela não deu nenhuma opção para a gente por ser um hospital particular. Então a decisão que o meu marido tomou foi que nós sairíamos de lá por nossa conta própria e iria procurar um outro hospital. O outro hospital mais próximo que tinha de lá era o Hospital do Paranoá, mas ela alertou a gente sobre o risco que eu tinha de morte de sair de lá sem o oxigênio. Ali foi o primeiro momento que eu vi que eu tinha fé, mas que eu não tinha convicção na minha fé, porque eu fiquei com medo de morrer. E o meu marido falou, a gente confia em Deus. E Deus vai prover, nós vamos sair daqui, vai dar tudo certo. Nós saímos de lá, entramos no carro. E eu acho que por causa do medo eu já fui piorando. E ele acelerou o carro e ele foi orando o tempo todo. Foi a primeira vez que eu vi meu marido orar em voz alta. Ele foi orando o tempo inteiro no carro e pedindo a Deus misericórdia. Nós chegamos no outro hospital, era 3 para 4 horas da manhã. Lá eu já comecei a desfalecer, já perder as forças. E o médico me atendeu, me internou. Eu fiquei internada no corredor até o dia amanhecer, ainda sem oxigênio. Quando foi no outro dia de manhã que os médicos chegaram lá, que mediram a minha saturação e viu os exames, né, e já me colocaram no CTI. Eu fui internada no CTI e de lá eu fiquei sozinha e não vi mais meu marido. Não podia ficar com ninguém, aí foi quando eu fraquejei mais uma vez, porque eu fiquei com muito medo de ficar só. E o tempo todo, assim, eu não tinha medo de morrer. Na verdade, assim, meu medo era morrer e deixar os meus filhos. Eu tenho uma filha de 8 anos e um de 4 anos, e o meu maior medo era morrer e deixar meus filhos sem pai, sem pai, sem a mãe, né? Deixar meus filhos sem a mãe. Eu não queria morrer e deixar meus filhos pequenos. E a todo tempo eu só pedia a Deus misericórdia, que Ele me permitisse viver para poder cuidar dos meus filhos. Aí então eu fui internada no CTI com as pessoas com Covid, até que um outro médico foi me visitar e falou que eu não tinha nenhum sintoma de Covid. Eu fui colocada em um outro quarto, em isolamento, né? E ali eu fui fazendo vários exames e eles já descartaram novamente Covid e a suspeita principal devido ao meu quadro clínico, que eu estava muito inchada, eu estava com edema pulmonar, o meu coração
já estava inchado e eu não conseguia respirar nem 5 minutos sem oxigênio. Então ali a suspeita deles, e é a suspeita até hoje, né, embora não tenha um diagnóstico conclusivo ainda, é de que fosse lúpus. Então eu fiquei internada ali e achando que tomando os remédios logo eu iria para casa. Não podia receber visita, né, por estar numa área de risco e eu estava sem nenhuma imunidade. Aí no segundo dia de internação eles me colocaram nesse quarto de isolamento e liberou meu marido para ficar comigo e eu fiquei mais calma, né, por estar a presença dele, porque ele me passava muita segurança, né. E ali a gente foi ficando e eu sentindo falta, pedindo a Deus todo o tempo pelos meus filhos, que Ele me desse uma nova chance de voltar para casa, porque o meu medo era só esse, era morrer e deixar meus filhos sem a mãe. E enquanto a gente estava ali naquele quartinho de isolamento, a gente começou a receber muitas mensagens das pessoas. Aí a gente começou a receber mensagens de orações, de missas online, e a gente começou a assistir às missas. Aí a primeira que a gente assistiu, a gente assistiu umas missas do Padre Marcos de Goiânia, e eu estava muito emotiva, né, o tempo todo, com medo, e ele começou uma novena de Nossa Senhora de Assunção. E essa foi a primeira graça que eu recebi. Que eu comecei a novena e eu estava respirando pelo oxigênio, aquilo já estava me incomodando muito, meu nariz sangrava o tempo todo, porque estava muito ressecado e eu já estava há dias respirando daquele jeito, não conseguia nem tirar o oxigênio nem para tomar banho. Eu estava tomando banho de lenço no leito, porque eu não conseguia ir para o banheiro sem o balão de oxigênio, e com tanta gente com Covid ali já não tinha mais oxigênio disponível nem para você ir para o banheiro tomar banho. E no terceiro dia de novena eu pedi a Nossa Senhora das Graças que me desse a graça de conseguir respirar sem o oxigênio. Isso eu pedi à noite, no outro dia de manhã eu tirei o oxigênio. Aí eu continuei a internação, foi a primeira graça que eu recebi com o poder da oração. E eu recebi essa graça, tirei o oxigênio, continuei o meu período de internação. Continuei orando, ali eu passava o dia todo rezando, pedindo a Deus misericórdia. A gente às vezes é muito ingrato que quando a gente está em casa com saúde, a gente não ora e não agradece tanto. Mas no momento desse de desespero é que a gente pede a Deus e que a gente se lembra mesmo de Deus, né? E a gente lembra também da nossa ingratidão com Ele. E ali eu só orava o tempo todo, pedindo a Deus misericórdia para Ele não me levar. Que os médicos falavam para mim que não era uma Covid, mas era tão grave quanto, porque o meu coração estava inchado, eu tenho a pressão baixa e ali eu tinha oscilação de pressão o tempo todo, sentia muita dor na cabeça, muita dor na nuca, por causa das oscilações de pressão, e preocupada também com os meus filhos. Eu fiquei internada 17 dias sem ver meus filhos, a única pessoa que eu vi era meu marido. E ali naquele momento de internação eu recebi uma outra graça, que eu, através do terço, né, do Misericórdia Vultus, que todo mundo deve conhecer, o George, eu estava acompanhando o terço e pedi a Deus que me desse a cura, que eu estava com muita dor de cabeça, eu sentia uma dormência em toda essa área da cabeça aqui, e eu tinha muito medo. E ali rezando, o George me chamou ao vivo, e durante a oração ele falou que Deus estava me curando da dor de cabeça, e ele me mostrou exatamente onde era a dor que eu estava sentindo. E ali Deus me livrou daquela dor de cabeça e eu nunca mais senti a dor de cabeça. Foram 2 graças que eu recebi no hospital. E ali eu pude ver o quanto a oração foi importante na minha vida e o quanto a oração me aproximava de Deus. O tão grande é o poder da oração de cura, de libertação e de fortalecimento, que além das graças que eu recebi, foi através da oração que eu me fortaleci, porque uma mãe sabe como é difícil você ficar 17 dias sem ver seu filho e pensar o tempo todo que você pode morrer e que nunca mais você vai ver seus filhos. Era só nisso que eu pensava. Desculpa. Era só nisso que eu pensava o tempo todo, que eu ia morrer e ia largar meus filhos. E eu não queria.
E foi através da oração que Deus me fortaleceu. E eu sei que eu conversei com algumas pessoas e até falei que eu sei que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, porque eu precisava passar por isso. Tinha algumas coisas na minha vida que precisavam mudar. E a pessoa até me falou que Deus não é um Deus carrasco para fazer isso com a gente. Ele realmente não é. Deus é um Deus misericordioso. E Ele teve tanta misericórdia que Ele permitiu que eu passasse por isso para poder perceber os meus erros e mudar. Eu precisava mudar. E talvez se eu não tivesse passado por esse momento de dificuldade, eu não teria percebido o quanto eu estava errando e o quanto eu precisava mudar. Deus permitiu e eu agradeço. Eu só agradeço. Porque tudo isso foi comigo, não foi com os meus filhos. E porque Ele permitiu que eu passasse por tudo isso. Porque tudo isso que eu passei foi para o meu crescimento e para a minha evolução espiritual. E eu sei que Deus tem planos maravilhosos para a minha vida. E tudo isso foi para que eu crescesse. Inclusive lá, enquanto um desses momentos que eu estava orando, eu fiquei o tempo todo com o meu terço embaixo do meu travesseiro. E tinha uma enfermeira que sempre olhava o terço embaixo do meu travesseiro. E um dia ela escutou eu orando e entrou. E entrou dentro do quarto e falou: mas parece que você está orando. Aí eu falei: tô orando. E ela falou: mas você não é católica? Eu falei: sou católica, praticante. Aí ela falou: mas católico ora? Eu pensei que católico só rezava o Pai Nosso e a Ave Maria. E aquilo foi muito engraçado, porque às vezes as pessoas veem os católicos assim, né? Acham que a nossa oração é só uma oração decorada, que a gente não ora. Então ali a gente conversou muito. Ela: nossa, que legal saber, eu pensava que fosse diferente a religião de vocês. Assim, tudo tem propósitos, né? Às vezes até para você evangelizar ou dar uma visão diferente de alguma coisa para alguém. Então eu tive muitas graças. Eu comecei lá no hospital a fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo, estou continuando em casa. E depois disso, depois da alta, eu passei mal novamente. E eu fui parar no pronto-socorro com muita dor no peito. Eu achei que eu estivesse infartando. E como eu tive a complicação no coração, eu achei que fosse alguma coisa. Fui para o hospital, fiz exames e graças a Deus não era nada. E depois da quaresma de São Miguel Arcanjo eu recebi mais uma graça, que foi as dores no peito também acabaram, eu não estou sentindo mais. Eu ainda não tenho um diagnóstico conclusivo, porque lúpus não é uma doença fácil de se diagnosticar, mas eu acredito que o maior milagre eu já recebi, que é estar em casa com a minha família. Deus me deu a cura, eu estou melhor, estou me recuperando bem. Eu acho que essa é a maior graça que eu poderia ter recebido. E aí Deus me sustentou em todo esse momento e Ele vai me sustentar, seja qual for o resultado desse exame. Eu sei que Deus nunca me abandonou e Ele não vai me abandonar. E se for lúpus, Deus vai me sustentar e eu vou viver normalmente. Eu vou aprender a conviver, se for da vontade de Deus. E eu creio e eu atribuo a minha recuperação ao poder da oração, porque foi através da oração que eu recebi a misericórdia de Deus. Depois de 17 dias internadas eu tive alta, sem um diagnóstico conclusivo, mas Deus tem me sustentado e vai me sustentar. E durante todo esse tempo, que eu percebi que eu tinha fé, mas eu não tinha convicção no tamanho que era a minha fé. E eu precisei passar por tudo isso para ficar mais próximo de Deus, para ver os meus erros, para reconhecer onde eu estava errando e melhorar. Às vezes a gente precisa passar por uns momentos como esse, para a gente poder ver onde estão os nossos erros e o que é que a gente pode melhorar. E eu só queria dar o meu testemunho para vocês, sim, do poder que tem a oração. Enquanto eu estava lá, eu participei ao vivo com o Padre Marcos, com o George, E tem gente que tenta tanto e não consegue. E por essa participação eu recebi tantas mensagens de gente que eu nem conheço, que estavam orando por mim, mas foram muitas mensagens, gente de fora do Brasil,
Olha que coisa linda que é a oração, a corrente do bem que ela se transforma em pessoas que não me conhecem, que estavam orando por mim, gente do Brasil todo. E eu também oro para Deus e peço por essas pessoas que estavam orando por mim, vai virando uma corrente, todo mundo orando por todo mundo. Só queria deixar esse testemunho, peço desculpa porque eu me estendi, porque eu me emociono ainda.